Então, gente, meu nome é Érica Frenkel, eu sou Érica Taróloga do canal Minhas Experiências Paranormais. Érica Taróloga, Minhas Experiências Paranormais. São relatos que eu faço das minhas experiências de atendimento de pessoas, onde é um desabafo, são as minhas memórias de 30 anos de atendimento. E para mim tá me fazendo muito bem falar, gente, porque eu tô reavaliando, refletindo, e reavaliar e refletir é tudo nessa vida. Então, gente, hoje eu vou falar de um caso de uma mulher que eu atendi, que estava super angustiada com o marido, tinha um casamento de 5 anos só, com um filho pequeno, e ela estava percebendo que o marido estava distanciado, estava em crise, e eu fui jogar para ela e vi que o marido estava tendo uma relação com outra pessoa extraconjugal. E que ele estava fixado nessa pessoa emocionalmente, que eu não conseguia largar essa pessoa. Mas, pelo meu jogo também, eu percebi que ele não estava envolvido de amor com essa pessoa, que era só uma relação sexual, era fixação sexual carnal. Mas que ele também não queria separar da mulher, porque ele tinha uma ligação forte, afetiva com a mulher, tinha um filho pequeno, ele tinha um vínculo fortíssimo com a mulher. E a mulher estava muito mal emocionalmente e ela queria que eu analisasse essa relação que ele tinha com essa amante, vamos dizer assim, né? Bom, na relação que eu vi com a amante, eu vi que era uma relação muito forte de fixação, de envolvimento emocional de fixação, mas que ele não tinha uma relação maior com ela, nível maior, mais amplo. Era só uma coisa objetiva mesmo de sexo carnal e uma coisa bem chata. Mas eu vi que ele não conseguia largar essa amante, que tinha uma coisa muito forte, e resolvi aprofundar o jogo para ver qual era o vínculo dele com essa mulher. E me concentrei nele, no nome dele todo, e joguei. E como que eu digo para vocês, o paranormal não é todo momento, mas é muito comum eu ter uma imagem, eu ter um flash, ou vir uma imagem para mim de alguma coisa. E essa imagem eu fico ligada, porque sempre por trás de uma imagem tem toda uma situação e a gente entra em contato com esses registros de imagem que estão ligados ao nome das pessoas enquanto eu jogo carta. E disso é que vem toda a minha certeza também do meu jogo, pela minha paranormalidade também, não só pela carta. Apesar de que eu falo para vocês que cada carta é um portal que leva para outros lugares, outras dimensões, outros tempos, espaço, outras vivências psíquicas e astrais e até espirituais. A carta é um portal, seja baralho cigano, baralho comum ou tarô. É uma coisa séria, carta. Não é uma brincadeira também. Se alguém faz isso para brincar com os outros, vai ter muitos problemas na vida. Porque a gente não joga carta para mentir, para enganar. A gente joga carta para falar a verdade, mas para dar apoio para a pessoa também. A verdade dói, incomoda, mas a gente também tem que dar um suporte, tem que dar uma ajuda, né, emocional, tem que ouvir e tem que ter paciência com o outro, mínima, né, mínima possível, né, dentro do possível, né, claro. E veio para mim que a relação dele com essa amante era muito forte. E por que essa fixação? Veio a imagem para mim, a seguinte imagem. No escritório dele, do trabalho, a amante aparece de saia, sem calcinha. Ela marca uma reunião, só tem ela e ele no escritório. Ela abre a saia, abre a perna e tá sem calcinha. E joga vinho, uma garrafa pequena que ela tira da bolsa e joga vinho na vagina, no órgão sexual dela. Joga vinho. É uma imagem pesada, né? Enfim, é forte essa imagem. Mas vem que ela fez isso no escritório dele. Quer dizer, ela foi determinada, foi firme lá para atazanar o homem casado. Atazanar. Para cutucar. Foi infernizar, né? Foi lá para se mostrar, mostrando o órgão sexual dela. Ela não deu em cima com palavras. Ela abriu a perna, estava sem calcinha e jogou vinho no órgão sexual de perna aberta no escritório. Jogou um pouco de vinho no órgão sexual. Eu vi essa cena. Essa cena veio para mim. Impactante. Foi muito impactante.
Ficou na minha cabeça essa cena, ficou, marcou. Eu falei, gente, essa mulher, ela é desinibida, segura de si, ela se joga, ela é uma pessoa pronta para ir para guerra, ela não vai dar em cima do cara casado, ela já vai para guerra, né? Para puxar o cara, né? Quer dizer, se for um cara meio frágil, meio inseguro, meio mal resolvido sexualmente, cai que nem um trouxa, um pato. Um cara mais resolvido sexualmente, mais resolvido emocionalmente, mais seguro de si, talvez não caia. Passa ridículo, né? Passaria ridículo. E põe ridículo nisso. Mas não, o cara ficou entusiasmado e ficou apavorado e gostou desse clima, essa vibe, né, de adrenalina, né? E saiu com ela, e ficou com ela e estava saindo com ela por conta dessa segurança, por conta dessa personalidade, por conta dessa. Mas vamos analisar, por trás dessa personalidade extremamente segura, extremamente agressiva sexualmente, uma pessoa extremamente, né, impositiva, agressiva, tem uma pessoa manipuladora, né? É uma pessoa manipuladora. Vamos analisar. Porque uma pessoa manipuladora, ela não vai pelo afeto, não vai pelo diálogo, vai pelo sexo, pela impressão sexual. Desculpa, gente, mas isso é manipulação. Se a mulher se atira no homem sexualmente acima de tudo, ela está manipulando. Ela não tem nenhum sentimento por ele, não tem nenhuma ligação. É só manipulação. Para ele ficar enlouquecido e ficar preso naquilo ali. Isso é manipulação. Isso é jogo de poder. Da mesma forma, se o homem vai atrás da mulher só pelo sexo, é manipulação. Porque eu acho que quando a pessoa tem um caráter melhor, tem uma atitude mais digna, o que ela vai? Pela conversa, pelo diálogo, pelo afeto, pela confiança, pela amizade, e não dessa maneira, né? Mas ele gostou, ele ficou fixado, a imagem ficou na minha cabeça. Eu falei para essa mulher e ela rezava muito pelo casamento, fazia muitas orações e terços para manter o casamento. Eu falei, olha, você pode orar aí 1000 vezes, mas o que é que ela fez ali com ele, prendeu ele, e ele tá preso, essa pessoa, e ele não consegue largar essa pessoa. Mas é uma fixação sexual, isso não é um envolvimento profundo afetivo, não é. Essa relação vai esgotar. Você tem que agir com calma, manter o vínculo afetivo, ter paciência, porque isso vai quebrar. Você tem um filho pequeno, essa relação tua também tem poucos anos, tem que ir com calma, reavaliar a situação, porque ele pode estar cometendo um grande erro. E ela falou para ele, ela foi para casa, ficou meio mexida, eu conversei com ela bastante, mas ela foi para casa e falou com ele. Da imagem que veio para mim e do que eu falei para ela. E aí, a minha teoria, né? Minha avaliação. Quando uma imagem vem para mim, que era segredo, que só sabia ele e esse ser humano fantástico, que foi lá com vinho para colocar no órgão sexual. Só tinha esses dois que viveram esse momento único, segredo. A partir do momento que eu entro que essa imagem vem para mim, isso explode na minha frente, pela minha paranormalidade, e eu falo com a mulher dele, e a mulher dele fala com ele, e ele fica nervoso, ficou desesperado, porque ele falou, nossa, fulana, como essa Érica sabe disso? Porque veio para ela. Nossa, mas isso aconteceu realmente. Ele confessou para a mulher o que aconteceu. Ficou impressionadíssimo, porque era segredo, só ele e a mulher sabia disso, o amante. Ele não tinha comentado isso com ninguém, nem com um amigo dele, com ninguém. E ficou impressionadíssimo. Mas o que é a minha teoria? Se você tem uma situação muito forte que aconteceu entre um homem e uma mulher, e você entra no meio, vê e fala, você desmistifica. Porque muitas vezes esses acontecimentos impactantes, como esse que ela fez, a sedução voraz e agressiva, ficou marcado no subconsciente dele e fica com um certo poder sobre ele. E quando a gente fala, a gente cria um impacto, a gente desmistifica. E a pessoa reavalia. E a mulher já sabia, eu sabia, ele sabia e a amante sabia. Então, 4 pessoas. De 2 passou para 4. Então, perde a força.
perde a força, entendeu? Perde a força. E aí ele ficou meio atordoado e me ligou. Uma semana depois me ligou, Érica, você falou isso pra minha esposa? Eu falei. Olha, eu tô impressionado, porque isso eu não comentei nem com um amigo meu, com ninguém. Foi tão forte, me impressionou tanto que eu quero conversar com você. Tem um monte de coisa, amigo, quero ver, eu tô confiando em você. E se aproximou de mim. E eu pude ajudar mais ainda, porque o casamento deles durou 14 anos. Durou 14 anos, mais ou menos. Depois separou por outros motivos. Porque foi uma grande crise no casamento. Essa mulher que veio com essa agressividade toda poderia ter ruído o casamento. Mas ele, sabendo que não era mais segredo, que eu já tinha avisado do ato que ela fez, o ato, né, sexual, né? Pornográfico, né? Assim, pornografia que ela fez. A mulher sabendo e ele vendo que não era um segredo absoluto, ele criou uma certa cautela, um certo pé atrás. Então, peraí, o que a Érica tá falando? O que a Érica tá falando? Que essa mulher tá te manipulando. Essa mulher tá te manipulando. Aí ele ligou a antena, veio falar comigo. Realmente, ela é extremamente sexualizada, de forma muito agressiva. E eu não tenho como confiar nela, porque eu sei que ela foi amante de vários homens casados antes de mim. Então, acho que o fetiche dela é dar em cima de homem casado para quebrar o casamento e não sou o primeiro. Eu tô sabendo que tem outros. E você me falando isso, que ela tá manipulando, de repente eu acho que eu tô um joguete na mão dela. Eu falei, mas é isso. Um joguete, porque ela não veio com afeto. Ela veio e você, se ela viesse com afeto, você ia cortar. Você não ia ter nada, porque você tem de ser casado. Você não ia ter nada. Então ela veio de uma maneira para trazer lidar com a tua fragilidade sexual. E uma pessoa que quer mexer com a fragilidade sexual do outro, para puxar o tapete, para mim o nome disso é manipulação. É isso, é minha opinião. E aí ajudou muito porque ele se aproximou de mim, eu conversei mais sobre essa pessoa, que era uma pessoa que realmente extremamente manipuladora, usava a sexualidade como arma, né, para ser agressiva com os homens. Alguns homens caíam nisso que nem um pato, porque ela agia de uma maneira assim pornográfica, explícita, e tem homem que acha que isso é maravilhoso, mas não tem a maldade, a malícia para perceber que ela tá seduzindo para envolver, para dominar. Dominação, jogo de dominação. E aí, eu conversando, ele questionou um monte de coisa e foi se afastando dessa mulher e manteve o casamento mais 14 anos e seguiu com a mulher dele, que era uma pessoa que estava envolvida com ele bastante emocionalmente, afetivamente, queria o bem dele e tinha filho com ele. E depois tiveram outros problemas, gente. Casamento não é brincadeira, casal não é brincadeira, ficar casado 30 anos, 20 anos não é brincadeira. Nem todo mundo fica casado 20 anos. Tem gente que rui antes a corda. Até porque milhões de coisas podem acontecer com o casal, entendeu? Porque você vai ter que relevar, reavaliar, conversar, vai ter que manter conexão, o vínculo. Não é uma brincadeira, isso é sério. E essa mulher que veio com essa energia toda sexual foi quebrada. Justamente como manifestei o segredinho dela. O segredinho nojento. Que na verdade foi essa sedução explícita de vinho com órgão sexual, né? Essa coisa que até essa imagem ficou na minha cabeça. Até hoje eu lembro dessa imagem. Para você ver que evidência a gente não esquece. Fica fazendo parte da nossa memória. As evidências que eu tive, as coisas que vieram para mim de impacto, eu não esqueço, gente. Minha memória tá aqui. Mas não expõe as pessoas. É um casal como outro qualquer, tem milhões de casais no Brasil e no mundo todo que tem problemas de amantes agressivas que se jogam em cima do marido e o marido bambeia, né? Mas não é porque ele bambeia, quer dizer que ele vai separar, né? Às vezes ele se arrepende, reavalia tudo e ele reconecta lá com a mulher, que é a pessoa que às vezes quer o bem dele, né? Hipoteticamente, né? Porque tem casamento de milhões de casamentos. Tem casamento até que a mulher nem quer tanto bem, nem quer tanto bem do marido, né? Então, esse caso ficou para mim, o que ficou para mim? Essa imagem da mulher abrindo a perna e jogando o álcool no órgão sexual ficou muito forte para mim, até hoje eu lembro disso.
Eu lembro que isso deve ter impactado até esse homem profundamente. Acho que nunca ninguém mais fez isso com ele, só ela. E eu acho que essa mulher talvez seja a única no Brasil. Não sei se tem. Eu acho que ninguém mais faz isso. Eu acho que ela é maravilhosa para seduzir as pessoas assim. Agora, ela é perigosa, né? Ela tem ideias fantásticas, mas ela é perigosa, né? Perigosa. Porque ele ficou atrelado a ela por uns meses, mas eu trazendo a evidência, ele questionando tudo isso, a mulher conversando com ele sobre isso, aceitando a traição e se colocando como disposta a conversar, e ele também questionando o comportamento dela e avaliando que ela tinha já um histórico de se jogar em cima de homem casado para ficar com homem casado, porque ela gostava, tem fetiche com isso. Tem gente que tem fetiche, né, com isso. Tem gente que acontece por uma situação da vida, né, por um infortúnio, mas tem pessoas que têm fetiche, né. E às vezes é infortúnio mesmo, é uma coisa que ninguém espera. Agora, essa história eu não me esqueço, que essa evidência que eu tive dessa amante com vinho lá e a reboliço todo que isso trouxe quando ela falou para ele. E interessante, engraçado ele vir para cima de mim e ficar perto de mim e querer confiar em mim. Ele falou: se você viu isso que ninguém sabia, nem amigo meu sabia, eu confio em você. Eu acho que você tá jogando aqui com coisa séria. E aí me ouviu e eu ajudei o casal. Tanto ajudei que eles ficaram 14 anos de casados. Aí se separaram 14 anos depois, gente, milhões de coisas acontecem com o casal. Não foi por causa de amante, não foi por causa disso, foi por causa de relação mesmo, né? Porque casamento tem a questão sexual, que é importantíssima, não é o fundamental, mas também tem que ter um vínculozinho, né? Não é o principal do casamento, né? Não é o principal. Mas tem um vínculo afetivo, né? O compromisso de ter filho, de ter uma família, ou o compromisso de um cuidar do outro, de um ter respeito ao outro. Mas o respeito é mútuo, né? Quando é de uma parte só e da outra não é, às vezes o casamento rui também. Porque o respeito tem que ser mútuo, né? E aí as coisas acontecem que às vezes o respeito não é mútuo. Enfim, casamento é uma coisa muito complexa, envolve milhões de coisas. Eu não estou fazendo teoria de casamento, que eu sou idiota. Mas essa história, não esqueço. Esse caso foi impactante. Ele ficou uns meses com essa mulher e depois ele teve força para separar. Agora, ela tinha uma sexualidade realmente muito forte. Devia ter uma atração física por ele muito forte, mas não tinha respeito por ele, essa mulher. E nem era uma pessoa confiável, porque ele mesmo começou a não confiar nela. Um pouco perturbadinha, apesar de muito sensualizada, muito manipuladora, dominadora, era um pouco atormentada, não passava paz, não criou um vínculo positivo com ele. Ele ficou preso só na sexualidade. E depois de uns meses ele conseguiu romper com isso e retomar o casamento dele, porque tinha coisas ali fortes de assentimento que fazia sentido estar casado com aquela mulher que estava aflita, que veio até mim pela primeira vez, que eu contei aqui. É uma história bem interessante e eu não esqueço. Como que essa evidência assim, né, foi importante para mim, para ela e para ele, e foi fundamental para quebrar isso. Mas independente da evidência, as cartas mostravam que o vínculo dele com essa mulher era um vínculo só focado em sexualidade. Isso já estava na carta ali. E foi bem interessante. E a gente tem que proteger o casamento, né? Tem que ter uma atitude cautelosa com o marido, conversar, ter respeito, né? Tem que ter muita calma com o casamento, tem que respirar fundo, né? Tem que ter muita calma. Porque tem muitas influências externas, espirituais e materiais e pessoas, né, que às vezes entram no meio do casal e querem quebrar com o casal, né? E é sobre casal esse relato de hoje. Obrigada, gente. Vamos se falando. Obrigada. Estou sempre aqui, todo dia. Obrigada.